Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer uma coisa curiosa. Imaginem só a situação que o atual governador do Rio de Janeiro está comemorando que Marcelo Freixo pode se tornar aí o candidato mais forte para ir contra ele no segundo turno. Eu vou explicar para vocês aqui o que está acontecendo, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se assistiu o vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, em especial com quem mora no Rio de Janeiro ou com quem esteja interessado com o que está acontecendo na política de lá, visando as eleições deste ano. Bom, pessoal, a manchete do Metrópolis diz o seguinte: governador do Rio de Janeiro comemora rompimento da chapa PDT-PSD no estado. E aqui vai dizer que a oposição a Castro nas eleições deste ano agora tem, dentre os pré-candidatos com mais força, Felipe Santa Cruz, que é do PSD, Rodrigo Neves, do PDT e Marcelo Freixo, do PSB. Bom, vamos pontuar aqui o seguinte: a imprensa está falando muito desse rompimento, mas os envolvidos mais diretos, que é Rodrigo Neves, o Felipe e o Eduardo Paes, eles não estão falando sobre esse rompimento. Eu achei aqui, foi uma informação trazida por um site sobre uma fala de Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT, que ele disse o seguinte há 2 dias: não acabamos com aliança não, continuamos conversando, disse ele ao broadcast político. Ele, Eduardo Paes, disse que queria ainda insistir com o nome do Felipe e ia dar o recurso para fazer do Felipe um candidato, disse Lupe, ratificando seu apoio a Neves. Sobre uma data para que seja definido um nome, só o tempo vai dizer, afirmou então Carlos Lupe. Então, o que eu consegui apurar é que cada partido, o PDT e o PSD, vão continuar aí apresentando seus nomes para a população, para a sociedade, para os eleitores. E possivelmente lá na frente eles sentam de novo para conversar e definir quem vai ser o cabeça de chapa e quem entra como vice ou candidato ao Senado. Mas neste momento, o que existe é sim uma conversa entre esses grupos políticos, mas fechado não tem ainda. E a avaliação vai trazer que o Metrópolis, dentro do núcleo de campanha de Cláudio Castro, vejam, é que a fragmentação da oposição dará mais força ao nome mais conhecido, o de Marcelo Freixo. O candidato do PSB, vejam isso, é, dentre os candidatos, o favorito de Castro para um eventual segundo turno. O governador considera que não teria dificuldade para derrotar Freixo, por ele ser visto como um candidato excessivamente de esquerda e com alta rejeição. Isso aqui eu tenho falado há muito tempo aqui no canal, é óbvio, até mesmo dentro do PT teve lá uma polêmica entre o Quaquá e outros dirigentes, porque o Quaquá tinha uma visão de que o Freixo consegue ampliar pouco dentro do estado e se torna digamos assim, um adversário mais fácil de ser batido num eventual segundo turno. Eu tenho divergência em relação ao que o Quaquá já falou, mas nesse caso eu tenho que concordar com ele. Ele, inclusive, foi um que tentou, de certa forma, atrapalhar as negociações envolvendo o PT e também Marcelo Freixo lá no Rio. Então a gente percebe aqui que o sonho do Cláudio Castro é um segundo turno contra o Freixo. O pesadelo seria, óbvio, um segundo turno dele contra Rodrigo Neves. Porque o Freixo, além dessa rejeição, ele não tem, de certa forma, digamos assim, uma experiência de alguém que, por exemplo, administrou uma prefeitura do Rio antes e agora quer ser governador. O Rodrigo Neves tem, uma experiência muito exitosa à frente da prefeitura de Niterói, foi eleito, reeleito, elegeu o sucessor e tem o que mostrar. Então o Rodrigo Neves, além de ser menos rejeitado que o Freixo, é alguém que você olha para ele e fala: puxa, peraí, o Rio precisa de alguém com esse perfil, com essa experiência, com esse conhecimento, com esse tipo de projeto. Então, para o Castro, não tenhamos dúvidas, Freixo é um candidato mais fácil de ser enfrentado no segundo turno, e é o que eu tenho chamado a atenção também lá em São Paulo, porque você tem lá a figura da esquerda, que é o Haddad, que é um candidato muito forte no primeiro turno. Eu acredito, inclusive, que ele tem vaga garantida no segundo, mas chegando lá, os seus opositores, digamos assim, da direita, enfim, gostam da presença dele por conta da rejeição, e no caso do Haddad,
né? Ele tem uma experiência à frente da prefeitura, só que uma experiência muito mal avaliada. E não é uma questão de opinião minha, é só você olhar para 2016 e ver que o Haddad perdeu em todas as urnas na capital paulista, em todas, né? Ele teve menos votos que votos brancos e nulos. O João Dória foi eleito lá no primeiro turno, enfim, ele passeou nas eleições. Então o Haddad tem uma experiência, porém muito mal avaliada, o que ajuda os seus adversários, que somam então essa experiência à rejeição natural que o Haddad já traz consigo aí, enfim, de 2016, também depois ali de 2018, e agora a gente pega nas pesquisas, elas mostram, né? Haddad lidera, mas também lidera com folga na rejeição. Então vamos ver qual vai ser o comportamento. No caso do Rio, como eu disse, Rodrigo Neves seria um candidato com maiores chances de vencer o estado. Em São Paulo, acredito que no campo progressista, pelo menos neste momento, Márcio França é o nome que teria maiores chances de, chegando num segundo turno, sair dele vitorioso. Então vamos aguardar e ver, porque o PDT no estado do Rio de Janeiro é um partido forte, é um partido de Brizola, é um partido que tem história. Já estava bem estruturado antes e se fortaleceu muito de uns tempos para cá. Você já tinha ali 2 deputados federais, Chico D'Angelo e Paulo Ramos. Recebeu recentemente David Miranda, que veio do PSOL e chegou assim, realmente abraçando a militância, a candidatura de Ciro Gomes, a candidatura também de Rodrigo Neves. Então foi um ganho enorme do PDT lá no Rio de Janeiro, que tem prefeituras importantes, inclusive a de Niterói. Como eu disse, o Rodrigo Neves elegeu seu sucessor, que é Axel Grael, foi eleito no primeiro turno com folga. Tem a deputada estadual Marta Rocha, que também é bastante conhecida, ficou em 3º lugar nas eleições para a Prefeitura do Rio em 2020. E o partido recebeu o delegado Orlando Zacconi, uma figura importante também por lá. Tem o Babalaô Ivanir, que é pré-candidato do partido ao Senado, assim como o Cabo Daciolo, que se filiou recentemente e chega também aí para fortalecer o partido. Mas é claro que mesmo diante dessa força do PDT no estado do Rio de Janeiro, a aliança com o PSD, ela é extremamente importante para que o partido e Rodrigo Neves se fortaleçam ainda mais ali, visando chegar nesse segundo turno. Se for contra Cláudio Castro, o próprio Cláudio Castro revelou aqui que tem medo do Rodrigo Neves, e se for um segundo turno contra, por exemplo, Marcelo Freixo, eu acredito que a população do Rio tem muito a comemorar por não ter o risco de ter, por exemplo, mais 4 anos de Cláudio Castro aí à frente do estado. Só que por trás desse rompimento dessa aliança, muita gente aponta que Eduardo Paes tentará a reeleição em 2024 e em 2026 ele quer ser o governador do Rio. E se o Rodrigo Neves for eleito agora, certamente tentará a reeleição em 2026, e isso atrapalharia então os planos, digamos assim, políticos de Eduardo Paes. Então vamos aguardar e ver se eles entram no acordo, por exemplo, do Rodrigo Neves, se for eleito agora, não tentar a reeleição em 2026, não sei se eles vão conversar algo nesse sentido. Ficaremos atentos e qualquer novidade em relação a essa aliança eu trago para vocês. E uma notícia extra que eu trago nesse vídeo aqui é que pouco antes de eu sentar para gravar o vídeo, saiu aí a informação na Globo.com que o PDT entrou com uma representação junto à PGR contra a decretação de sigilo sobre as datas das reuniões do presidente Bolsonaro e pastores suspeitos de atuar no Ministério da Educação, determinada pelo Gabinete de Segurança Institucional. O caso foi revelado pelo Globo. Bom, isso aqui eu não vou entrar em detalhes, mas é uma aberração, porque tá tendo aí agora supostos crimes, né, cometidos por esses pastores ligados a Jair Bolsonaro. Inclusive tem lá a possibilidade de ter uma CPI do MEC. Aí o que o Bolsonaro faz? Colocou sigilo de 100 anos sobre essas informações dessas reuniões que ele teve com esses pastores. É um negócio inacreditável, né? A frase lá, conhecereis a verdade e ela vos libertará, mas conhecereis a verdade quando? Daqui a 100 anos? Enfim, é realmente um absurdo. Os seus apoiadores fanáticos aplaudem. Nas redes sociais tem muita gente questionando, enfim, qual que é o sentido desse sigilo aqui. Como o Bolsonaro gosta de dizer, né? Quem não deve não teme. Então, por que ele está querendo esconder essa informação de todos nós, né, por 100 anos? Aí, inclusive, Bolsonaro foi no Twitter lá e respondeu, né, que daqui a 100 anos saberemos os motivos. Então, em vez deles cobrarem, a gente não pode ter político de estimação. Tudo que faz tá certo, tudo que faz grita mito. É um negócio realmente lamentável que acontece no Brasil. Eu fico imaginando, e tento conversar isso com alguns amigos bolsonaristas mais fanáticos, né, que vão tentar justificar, mas é porque a imprensa fica querendo saber disso aqui para criar crise. E se fosse o Lula?
né, colocando aqui 100 anos de sigilo, né, num suposto esquema de corrupção envolvendo o seu governo. Será que esse bolsonarista aplaudiria o Lula? Ou cobraria do Lula? Então não pode ter dois pesos, duas medidas. Se é errado para um, é errado para outro. E eu acho isso aqui um absurdo, um tapa na cara da sociedade, Bolsonaro colocar esse sigilo aqui de 100 anos sobre uma informação que a gente tinha que ter detalhes. Enfim, quanto mais, melhor. E não simplesmente ficar escondendo e colocando para debaixo do tapete esse tipo de situação. Então vamos ficar atento e qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal Politizando, mas aqui o PDT acertou e tomara que de fato a PGR faça alguma coisa, embora pessoalmente, quando se trata de PGR, eu não crio muitas expectativas. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.